Gente, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos. Vamos divulgar hoje o trabalho infantil, diagnóstico, causas e soluções. Gostaria de agradecer a presença, especialmente dos técnicos das secretarias parceiras que estão aqui, nossos colegas da imprensa. Tá? E gostaria de começar compondo a mesa com o nosso presidente, que já está aqui, Júlio Miragaia, o diretor de Estudos e Políticas Sociais, Oswaldo Russo, a secretária adjunta de Educação, Maria Luísa do Vale, representando o secretário de Educação, Denilson Bento, a subsecretária de Avaliação da SEDEST, Ana Lígia, representando Daniel Seidel, que daqui a pouco deve estar aqui conosco, e a excelentíssima secretária da Criança, Rejane Pitanga. Para abrir os trabalhos, passa a palavra ao nosso presidente, Júlio Miragaia. Bom dia a todos aqui presentes. Saudar aqui os colegas aqui na mesa, a Rejane Pitanga, a Malu, Ana Lígia, representando aqui a SEDEST, o colega Oswaldo Russo, o Jussânio aqui, diretor de Estudos e Políticas Sociais, também aqui presente. Essa é mais uma divulgação de um estudo realizado aqui pela Codeplan, nesse caso pela Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, a DIPOS, dentro desse esforço que a Codeplan tem feito de interpretar, analisar as informações de natureza socioeconômica aqui do nosso Distrito Federal. Todos sabem que a questão do trabalho infantil já foi, né, ainda é uma chaga em nosso país, né, um problema de ordem social gravíssimo, né, com centenas de milhares de crianças no mercado de trabalho, disputando o mercado de trabalho, quando o local delas deveria ser na escola, na família, né? E, na verdade, a realidade ainda, né, é uma realidade muito perversa para esse universo, mas que, a partir de muito esforço na esfera governamental, seja na esfera federal e na esfera distrital, é uma questão que a gente está conseguindo enfrentar e minimizando essa situação grave, né, de crianças no mercado de trabalho. Em alguns casos, né, como a gente vai ver aqui, crianças a partir de 5 anos de idade, né? E a gente, na verdade, vê essa realidade no trânsito, quando a gente circula nas ruas, né? Como eu disse, felizmente, é uma realidade que tem desaparecido, né, das nossas grandes cidades, né? E cada vez mais a gente tem visto essas crianças nas escolas, né, e no ambiente familiar, mas ainda é um problema, e o governo, tanto o governo federal quanto o governo distrital, com certeza vão ser incansáveis no propósito de debelar essa chaga e, né, levar a zero, né? O propósito, com certeza, como foi no combate como tem sido no combate à extrema miséria, como tem sido no combate ao analfabetismo, levar, né, a zero essas situações para que, efetivamente, as crianças possam fazer aquilo que se espera de uma criança, né, que é frequentar o ambiente familiar, que é brincar com seus amigos, né, e, com certeza, né, nós vamos ter o sucesso nessa empreitada. A sociedade brasileira, né, vai conseguir resolver, equacionar essa questão. E a Codeplan está aqui, está fazendo o seu papel, interpretando esses dados. Felizmente, né, os dados que vão ser apresentados aqui são dados positivos, né, tanto na esfera federal quanto na esfera distrital. E após, né, essa apresentação, a gente faz, como tradicionalmente faz aqui na Codeplan, trazendo os parceiros, abrindo um debate sobre o tema, né, depois, com explanação
das secretarias envolvidas, né, da SEDEST, da Secretaria da Criança, da Secretaria de Educação, e, na sequência, a gente abre para as perguntas, os questionamentos, né, da imprensa e, na sequência, né, para todos que estão aqui presentes. Então, eu passo a palavra aqui para o Oswaldo Russo, que ele vai... nosso secretário Daniel Seidel está chegando. Vamos lá, Daniel, chega aqui, chega junto aqui. Lígia, fica aqui também, fica aqui também. Não, não sai não, fica aí, mais um. Fica, Lígia, fica aqui. É. E aí? Russo, assume aí. Bom, gostaria de inicialmente saudar todos os servidores da Codeplan que estão aqui presentes, também a imprensa, principalmente, né, e outros convidados que estão aqui, e particularmente aqui, cumprimentar a minha amiga Regiane Pitanga, tem uma grande história na área do Simpro, dos professores, do sindicato, da CUT, e também agora na Secretaria da Criança, e também como deputada que já assumiu, a Secretaria da Criança fazendo um belo trabalho de fortalecimento dos direitos da criança aqui no Distrito Federal. Cumprimentar também o meu amigo Daniel Seidel, que também está acabando com a miséria aqui no Distrito Federal. Ele quer acabar mais, quer acabar com a pobreza, mas já com a miséria já é o primeiro passo. E cumprimentar também pelo trabalho que está sendo feito na Secretaria, e particularmente também a minha amiga Maria Luísa, secretária adjunta da Educação, que é a principal alavanca, né, do desenvolvimento, do progresso das pessoas, do bem-estar, da promoção social, e uma das responsáveis pela queda do trabalho infantil. Fico muito feliz nessa mesa aqui, além do nosso presidente, que trabalhamos junto na coordenação do programa de governo, do governador Agnello, ele como coordenador da área econômica ou da área social. Então, a gente tem um trabalho junto. Cumprimentar também na área da Secretaria da Criança, de quem eu fui secretário também, sei as dificuldades que é, e ela está superando, inclusive, as dificuldades daquele tempo, né? Está aqui a Ana Lígia também, que foi daquele tempo, e ela está superando essas dificuldades, eu sei como é que é isso, principalmente na área dos adolescentes autores de ato infracional, muito difícil. O secretário Daniel Sá, também fui secretário de Desenvolvimento Social, sei o que é o trabalho, e ele está dando um salto de qualidade no trabalho, quer dizer, está evoluindo nesse trabalho aqui no Distrito Federal, fazendo com que Brasília agora passe a ter também o mesmo espelho do governo federal. E a Maria Luísa também, a área que eu trabalhei, da educação também, não aqui, mas no Ministério da Educação, e ela foi nossa consultora. Já foi tudo mesmo? Já foi tudo. Não sou Ulisses, mas tudo nomeado, viu? Nada eleito. Foi tudo nomeado. Então, vê o seguinte, e eu gostaria, então, que essa mesa aqui, que esse eixo aqui é o eixo, talvez, principal da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, que foi criada. Também eu vou falar da Ana Lígia, foi secretária nacional de assistência social, junto comigo também, eu fui secretário, depois ela me substituiu, ela já estava lá. É tudo dinossauro aí. Não sou só eu, não, acho que só eu. Trabalhei com todos eles, viu? Mas, enfim, é muito bom, porque eu acredito que nos últimos 10 anos, principalmente, o Brasil deu um salto muito grande nas políticas sociais. Não só na execução das políticas, mas na avaliação das políticas. E o IPEA deu uma contribuição muito importante, e já vinha dando e continua dando, na formatação das políticas sociais e na avaliação da execução dessas políticas, para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais. E a gente precisava aqui no Distrito Federal criar, e o governador Agnello, logo que a gente assumiu a Codeplan, a determinação dele era que a gente transformasse a Codeplan exatamente em um órgão efetivamente de pesquisa, como já foi, de planejamento, e que a gente resgatasse essa história da empresa, mas, ao mesmo tempo, criasse, inovasse, se apropriando das avaliações feitas pelo governo federal, pelo IPEA, e transformasse, ele deve dizer, um pequeno IPEA, né? Um pequeno IPEA, um pequeno IBGE, mas que a gente pudesse, de fato, dar uma cara. E a avaliação é fundamental, os estudos são fundamentais, os dados são fundamentais, e a Codeplan tem contribuído. É um órgão de governo, apoia o governo, subsidia o governo, mas é um órgão de Estado também, e subsidia a sociedade. Às vezes os dados são favoráveis, outros não são,
Mas o papel da Codeplan é divulgar que a verdade, é importante que a verdade seja revelada para a gente aperfeiçoar. Quer dizer, a crítica não é necessariamente de oposição, mas a crítica no sentido da gente aperfeiçoar nossas políticas. E o governador tem sido enfático, quer avaliação. Inclusive, no lançamento do 5º Prêmio ODM, feito no Palácio do Buriti pela Presidência da República, pelo ministro Gilberto Carvalho, o governador disse claramente que estava muito satisfeito com a Codeplan, porque a Codeplan estava tirando do papel aquilo que o programa de governo colocou de transformar a Codeplan efetivamente, novamente, num órgão de planejamento e pesquisa, com independência para fazer o trabalho, fazendo a avaliação das próprias políticas que o governo está implementando, inclusive das novas políticas. E esse foi o caso aqui, né? A análise, vocês vão ver, continuam problemas, é claro, a questão do trabalho infantil é uma questão histórica, mas que vem reduzindo muito no Brasil. Historicamente, o Brasil tem sido referência. Eu gostaria, então, que já colocasse, que eu já vou me... Não precisa ver, não, acho que você não precisa olhar, não, porque não tem gráfico, não tem nada, né? Só para mim, é uma cola que eu fiz para mim. Esse trabalho... foi feito conjuntamente com as secretarias que estão ali. A Secretaria de Desenvolvimento Social e de Renda, da Criança e da Educação. E aí a gente faz um diagnóstico da situação atual e histórica do trabalho infantil no DF e algumas coisas do Brasil. Quais são as causas desses... O que determina esse trabalho infantil hoje e quais são as soluções, os programas e ações do governo que estão em andamento. Então, a gente avalia, a gente explica e a gente propõe e mostra o que está sendo feito. Esse aqui é o sentido do trabalho. É um trabalho propositivo. O governo brasileiro tem sido destacado mundialmente. Né? Mundialmente. Eu me lembro, na época que nós estávamos no MDS, eu e a Ana Lígia, que o governo foi premiado pela OIT. Vários trabalhos da OIT mostravam que o trabalho infantil permanecia no Brasil, mas caía violentamente, progressivamente estava caindo e continua caindo o trabalho infantil no Brasil. É um reconhecimento mundial. E a OIT tem destacado isso nas suas publicações, nos seus eventos, tem destacado. O Brasil serve de exemplo ao mundo, principalmente o mundo em desenvolvimento e subdesenvolvido, no sentido do combate ao trabalho infantil. E esse reconhecimento tem agora no Brasil a Conferência Global do Trabalho Infantil, contra o trabalho infantil. Vai ser no Brasil em outubro ou novembro? Outubro, né? A Conferência Global. E o GDF está na organização do evento e essas secretarias estão participando do evento. A gente participa de um comitê junto com essas secretarias aqui também e que o Brasil, então, vai sediar a Conferência Global contra o Trabalho Infantil como uma forma de premiar todo o trabalho que o Brasil está fazendo. E esse trabalho, não só porque hoje é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, no dia 12, a gente escolheu esse dia junto com a Secretaria para divulgar, mas também esse trabalho vai servir de orientação para as secretarias também, aprofundar o trabalho para a nossa participação na Conferência Global ser uma participação também qualitativa e propositiva. Esse reconhecimento e esse destaque do Brasil se dá por adoção de políticas públicas que associam educação, transferência de renda e assistência social, ao lado de forte mobilização social. Nós temos fóruns de prevenção contra o trabalho infantil em todo o Brasil, nos estados, no Fórum Nacional, nos estados aqui também tem, nos municípios. Há uma grande mobilização da sociedade civil, né, e dos entes federativos para, juntos, fazer esse combate. Volta aí, por favor. Então, essa mobilização. A educação tem sido o carro-chefe. E do Brasil introduziu a educação e assistência, a educação e a transferência de renda foram associadas para fortalecer, né, as famílias mais pobres recebem a transferência de renda pelo Bolsa Família e também pelo PET. O PET hoje está integrado ao Bolsa Família. Eles recebem uma renda, mas também têm atividades associadas, né? Antigamente falava socioeducativa, agora é vínculos, né? A atividade de convivência, né? E que fortalece os vínculos de família. Isso foi associado, quer dizer, o forte do antigo PET hoje são as atividades de convivência, não é a transferência de renda. O Bolsa Família
assumiu a transferência de renda com maior qualidade, inclusive, porque tem um cadastro mais confiável. Nós fizemos a integração do cadastro Bolsa Família e PET quando estava lá no MDS. Então, a gente sabe perfeitamente o avanço que deu essa integração para fortalecimento tanto do ponto de vista da transferência de renda quanto das ações auxiliares. E a assistência social que vem dar... muitas vezes a gente fala na transferência de renda, mas a assistência social é que dá a proteção social mais ampla. Essa proteção social é dada a partir de 2005, pelo Sistema Único de Assistência Social, que foi implantado pelo governo federal, né, e que hoje está no Brasil todo, e aqui no DF, que está sendo fortalecido agora. Esse sistema aí tem 2 equipamentos fundamentais, que são centros de referência de assistência social e os centros especializados de assistência social. São 2 centros, um na proteção básica, outro na proteção especial, que atuam fortemente junto às famílias e às crianças. E é isso que faz com que esse conjunto de ações, que a gente chama de políticas sociais, que faz com que tenha avançado no Brasil a redução da pobreza, agora a eliminação da miséria, o fortalecimento do processo educacional, enfim, há todo um avanço de maior bem-estar das famílias, principalmente das famílias em situação de pobreza. Os programas Bolsa Família e PET, então, exatamente isso, visam não só abolir o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma condicionalidade, quer dizer, para você ficar no Bolsa, permanecer no Bolsa Família, entrar no, você não pode ter criança no trabalho infantil, né? Então, em situação de trabalho, né? Não pode ter criança em situação de trabalho, tem que estar sendo vacinado, né? Tem as condições de saúde também, até porque elimina a subnutrição, que é outra condição. Há um conjunto de condicionalidades que fazem com que aumente a frequência escolar, reduza o trabalho infantil, elimine a subnutrição, e esses dados que nós temos mostrado que estão acontecendo efetivamente. O trabalho infantil é definido pela Convenção Internacional da OIT, 138, que estabelece a idade mínima de 15 anos, em geral, para esse trabalho. Se bem que aceita a fixação de 14 anos, como no caso do Brasil, e outros países que, na época, eram países que tinham menores condições, eram condições mais insuficientes, vamos dizer assim, econômicas e sociais. E eles permitiam o trabalho aos 14 anos em determinadas condições. A legislação brasileira, nesse sentido, então, principalmente a partir da Constituição de 88, ela proíbe o trabalho sob qualquer forma, idade inferior a 14 anos. Mas permite que adolescentes de 14, 15 anos trabalhem, desde que em condições de aprendizes, e que não estejam envolvidos em atividades noturnas e perigosas, insalubres, né? Então, ela permite. E de 16 e 17 anos, o trabalho é permitido amplamente, mas também não pode ter as atividades que nós mencionamos acima, que é insalubre, perigosa, etc., ou noturna. Pode passar? Acabou? Não, acabou não. Segunda pesquisa. Não, a gente, então, a base da evolução do trabalho infantil, ou da redução do trabalho infantil, que nós utilizamos e que é utilizado nacionalmente, porque é uma pesquisa, é a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, que tem uma amostra anual, uma pesquisa anual, com exceção do ano do censo, de 2010, que não foi feita a amostragem. E essa é a primeira questão que a gente gostaria de destacar para todos que estão presentes, principalmente os jornalistas, é que os dados do censo não são comparáveis do ponto de vista histórico, porque são dados que são metodologias diferentes, inclusive os dados captam qualquer tipo de trabalho, né? É considerado trabalho em qualquer momento, isso aumenta, inclusive, o número de crianças no Brasil todo. Agora, do ponto de vista da comparação, a PNAD é a mesma em todos. Então, a gente compara, então, a evolução ou redução com base na PNAD. E os dados do censo agropecuário... Perdão, eu estou com mania de... É porque foi outra área que eu trabalhei. Os dados do censo demográfico, nós fizemos aqui vamos dizer assim, aqui na Codeplan, a Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, aliás, fez para os outros trabalhos, nós regionalizamos por região administrativa. O IBGE não reconhece as regiões administrativas aqui, reconhece as regiões censitárias, mas as regiões censitárias misturam coisas não misturáveis, tipo Varjão e Lago Norte, né? E outras situações, Jardim Botânico, São Sebastião,
estrutural, né? E Guará, né? E assim vai, assim por diante. Então, não dá a medida correta da distribuição das diferenças regionais. Então, a Codeplan, através da diretoria da DIEPS, fez o trabalho de georreferenciamento, apropriando os censos, os setores censitários para regiões administrativas. É um trabalho de fôlego que foi feito, né? E que, a partir daí, a gente conseguiu, pela primeira vez na história da Codeplan, a gente fez a apropriação por região administrativa dos dados do IBGE. Então, a PNAD, com base na PNAD, a gente comparou 2 anos. A gente quis fazer essa comparação, porque historicamente está caindo. Mas esses 2 anos, o censo está no meio aí, esses 2 anos foram fundamentais, porque são 2 anos que a gente mostra, a nível de Brasil, a nível de DF, uma mudança muito grande. Mais no DF do que no Brasil inteiro, que já vinha caindo mais que no DF. Mas o trabalho que, de fato, abaixo de 9 anos, 10 anos, abaixo de 10 anos, no Brasil não por causa da atividade rural, mas aqui no DF é residual. Enquanto que acima de 15 anos em diante é permitido. Até, inclusive, uma parte de 14 também, como aprendiz. É permitido. Então, a gente fez de 10 a 14 anos, que, de fato, é o que concentra aqui no Distrito Federal, é o que é realmente proibido e é o que é o real aqui no DF. Né? E no Brasil também, mas no DF mais ainda. Nessa faixa de 10 a 14 anos, que é a idade praticamente do ensino fundamental, né, Marino? Né? Até 14 anos, né? A partir daí já começa o médio. Né? 10 a 14 anos, o que acontece? No Brasil, nós tínhamos 7,22% das crianças nessa idade em situação de trabalho. Enquanto que, em 2011, baixou para 5,98%. Ou seja, houve uma queda relativa do trabalho infantil no Brasil, nesses 2 anos, de 18,2%. É uma queda significativa. Mas no DF, ela é mais significativa ainda. No DF, a queda foi maior ainda. Ela tinha pequeno núcleo. O que acontece? O trabalho infantil, no Brasil todo, é um núcleo duro hoje. Por quê? Está concentrado no trabalho doméstico, principalmente as meninas, né? E na agricultura, principalmente os meninos. Na agricultura. Esses dois são os 2 setores que o núcleo duro ainda existe. Por questões culturais, né? Particularmente questões culturais. Inclusive, no trabalho da agricultura familiar, que é esplendoroso, tem aumentado bastante e tal, mas precisamos combinar mais a questão da agricultura familiar com a educação, por exemplo, na escola. E é mais difícil no campo também. Então, é preciso a gente trabalhar melhor isso. E isso no DF também, não é só no Brasil, no DF também, apesar de ser pequena a população rural. E o trabalho doméstico é mais cultural ainda, porque a criança... E os nossos dados, esses dados a gente não viu isso, mas a gente, em outras pesquisas, mostra que as meninas, elas, por questão cultural, elas custam mais a entrar no ensino do que os meninos. Por causa disso, lugar de menina em casa, de mulher em casa, de trabalhar junto com a mãe, coisa desse tipo, né? Enquanto que os meninos entram mais. Quando vai para o ensino médio, se inverte. A menina continua estudando, portanto, ela tem um desempenho maior que o menino, e o menino, atenção, não só por necessidade, não. Não é só nossa pesquisa está mostrando isso. Não é por necessidade só, não. Questões culturais, vai trabalhar, não, tem que trabalhar, e trabalhar é importante. A partir dos 15, 14, 15 anos. Então, é isso. Então, esse núcleo, no DF é muito baixo, então, para tu... E tem a questão da rua também, né? Está aí o trabalho todo de população de rua que é feito, né? Principalmente em relação às crianças. Não adianta fazer só com a criança, tem que fazer com a família, né? É isso que está sendo feito, é o conjunto familiar. Esse núcleo duro é mais difícil de você diminuir, né? Mais difícil, porque Brasília tem uma qualidade de vida grande, tem uma renda per capita alta, né? E, portanto, quem está lá embaixo, sem escolaridade, muito pobre, é difícil de entrar no chamado mercado normal, formal. Então, o que acontece? O núcleo duro é mais difícil você combater. Daí porque as políticas sociais têm que ser mais agressivas em relação a isso. Nós temos que... É como que a gente está fazendo aqui, tem que fazer a busca ativa. Não tem que esperar, porque eles sequer chegam nos equipamentos públicos. Nós temos que chegar na casa dele. Onde ele está? Na casa só não. Onde eles estão? Na rua. Então, é importante esse trabalho. Então, no DF, mesmo com tudo isso, nesse ano foi fundamental a queda.
de 1,37% para 0,57%. Uma queda de 58,4% em 2 anos. Isso é fantástico. Nós queremos zerar isso aqui, não queremos que tenha 0,57%, queremos que tenha zero. Mas é fantástico essa movimentação e que só é feito por conta de políticas públicas. É claro que é preciso dizer o seguinte, que nesse período, estava falando com a Maria Luísa e com a Rejane, nesse período de 2 anos, Brasília, o Distrito Federal, gerou 125 mil empregos, pelos dados da pesquisa de emprego e desemprego. 120 mil empregos. Esse daí é maior do que a metade do que nós colocamos no programa de governo. Nós falamos 240 mil empregos em 4 anos. Geramos 125 mil em 2 anos, mais da metade. Agora, é claro que de 25 mil foi de gente do entorno que veio empregado aqui. Ainda tem esse entorno, não. Cadê o nosso professor geógrafo? Entorno, não. Área metropolitana. Da área metropolitana, 25 mil se empregaram no Distrito Federal. Então, o Distrito Federal emprega a gente da região metropolitana, emprega a gente, é igual a questão dos hospitais, até os restaurantes comunitários, né? Gente de outros municípios, principalmente no Gama, e assim vai por diante. O transporte, as escolas também, enfim, é um conjunto de fatores. Então, essa diminuição nós queremos saudar. Eu acho que essas 3 secretarias que aqui estão presentes são responsáveis, principalmente, por essa queda. E essa queda vai ser maior ainda. A gente espera, né? Por quê? É claro que é mais difícil. Quanto menor, mais difícil a queda. Mas a gente espera que, com o trabalho que está sendo desenvolvido, os programas da F Sem Miséria, a escola integral, a creche, e o combate ao analfabetismo, assim, os trabalhos da defesa de direitos da criança, o combate a abuso e exploração sexual, que foi lançado agora junto às escolas, o guia escolar, uma série de atividades que estão sendo feitas aí, é um conjunto, junto com a sociedade, para a gente poder fazer esse combate. Não é uma questão só de governo, não. É uma questão de Estado, é uma questão da sociedade brasileira, da sociedade do Distrito Federal. Eu acho que esse esforço é um esforço conjunto. A gente quer comemorar do governo, sim, mas mais que o governo, é o conjunto da sociedade que está participando disso. Está participando e está exigindo que isso aconteça. Isso não é um favor de ninguém, não. Isso é uma exigência da sociedade hoje, uma exigência mundial. E a gente está contribuindo de alguma forma para que isso aconteça. E a gente queria finalizar dizendo quais são os fatores, principalmente, eles vão explicar aqui, a Jamila e a Virgínia vão explicar aqui, os fatores, eu vou dizer só 2. Nós analisamos, eu falo sempre 10, mas não é 10, 8. 8 fatores, que explicam, mas 2 deles eu gostaria de destacar, que são políticas públicas puras. É a educação, a importância da educação, do processo educacional, a manutenção das crianças na escola, principalmente no ensino fundamental, a pré-escola, que está sendo ampliada, universalizada, estamos universalizando a pré-escola, estamos ampliando as creches, estamos fortalecendo a escola integral, principalmente no ensino fundamental, e agora vamos dar um salto no ensino médio. Maria Luísa estava falando a questão do ensino profissionalizante. Agora, tem uma questão cultural também, temos que trabalhar a sociedade com a questão cultural também. Mas o Bolsa Família e a educação, transferência de renda, o nosso estudo mostrou a importância fundamental desses 2 programas, a transferência de renda e a educação, na redução do trabalho, na manutenção. Quanto mais as crianças vão para a escola, menos elas estão no trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Quanto mais controle da frequência escolar e quanto melhor o cadastro de assistência social, como está sendo feito hoje, melhor é o desempenho da criança na escola. Melhor é a frequência escolar. Em alguns casos, quando a família está com um Bolsa Família, a frequência às vezes é maior do que o conjunto. Porque a família... E aí o papel da mulher, não falei aqui, não botei, mas o papel da mulher dentro de casa também. A mulher acha que gosta mais que o filho fique estudando do que os homens gostam que o filho fique mais trabalhando. Então, a gente precisa também fortalecer isso. Eu queria dizer que esse trabalho foi coordenado pela Virgínia e pela Jamila. São 2 gerentes
promoção social, perdão, de proteção social e de políticas transversais. As duas coordenaram o trabalho, uma é psicóloga, outra é assistente social, e também contou com a colaboração da Tatiana, que também é psicóloga, que está aqui, onde está a Tatiana, e a Shirley. Cadê a Shirley? Que é economista, que está ali também. Ah, tem economista, viu, Júlio? E economista. E também tivemos a colaboração do Samuel. Samuel está aqui, não? Fez esse trabalho e entrou de férias. E o Samuel também, que na área de georreferenciamento, da DIEPS, também fez isso. E dizer também, particularmente, a equipe toda da SEDEST, da Educação e da Criança, externar a toda a equipe, a Maura, a Maura, sua subsecretária, o Denilson, a Analígia, que já está aqui presente, né? Primeiro trabalho de avaliação da Analígia, ela vai se manter no cargo, foi positivo, viu? Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes e eu gostaria de passar a palavra aqui, primeiramente para a Jamila, que vai falar vai fazer análise do diagnóstico, e depois a nossa Virgínia vai falar sobre as causas e os programas e ações. Bom dia. Antes de começar, eu queria dizer que, na verdade, esse trabalho ele também é um resultado de uma provocação, né, da SEDEST, que a gente já havia feito um trabalho sobre a situação do trabalho infantil no ano passado, e aí vieram conversar com a gente dizendo assim, isso aqui ainda não é suficiente, a gente quer saber mais. Né? Então, a gente se aprofundou nos dados, a gente tentou aprofundar os dados que a gente tinha do censo para chegar onde a gente chegou agora. Né? E é um trabalho que nos deixa muito orgulhosos, acho que a gente avançou aí bastante com a proposta que a gente apresenta agora, principalmente na parte da discussão dos determinantes do trabalho infantil, que a gente conseguiu fazer isso por conta da análise estatística tão querida do Russo. Né? Então, a nossa proposta é exatamente traçar um diagnóstico, apresentar causas e falar um pouco das soluções para o problema do trabalho infantil. Então, a primeira parte do trabalho é traçar essa evolução, né, que o Russo tinha comentado, que a gente faz a partir dos dados da PNAD, detalhar e espacializar as informações por grupos de regiões administrativas. Isso foi feito com base nos microdados da amostra do censo demográfico, que a gente conseguiu, por meio dessa divisão que a Codeplan fez, por setores censitários das regiões administrativas, a gente consegue ter essas informações georreferenciadas. No caso, para que elas fossem representativas, para que essas informações fossem representativas, a gente precisou agregar por grupos de regiões administrativas, que vocês vão verificar ali no mapa, né, pelas cores. Tá? Apresentar também um modelo explicativo do trabalho infantil no DF, que é isso que a gente faz a partir dessa análise dos determinantes do trabalho infantil. Apresentar as ações de combate ao trabalho infantil no governo do Distrito Federal, e isso foi feito com contribuições da SEDEST, a Secretaria da Criança e a Secretaria da Educação. Bom, então, a gente verifica uma queda, né, no problema do trabalho infantil, tanto no Brasil quanto no Distrito Federal. A gente vê que, em 2001, né, havia 12% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ocupados, e enquanto em 2011 isso estava em 8,6% no Brasil. Já no Distrito Federal, ele era 4,4% em 2001, chegou a um pico de 5,2% em 2005 e chegou agora a 3,3% em 2011. A gente verifica que a queda mais importante aí foi nesse grupo de 10 a 14 anos, que, na verdade, é a nossa preocupação. Né? Antes de 10 anos, os números são ínfimos. Então, eles sequer são importantes para a gente, né, nos números que apareceram no censo, claro. Mas, então, de 10 a 14 anos é que é a idade que nos preocupa, porque é a idade em que essas crianças e adolescentes deveriam, sim, estar apenas na escola. Né? A gente está falando de uma idade importante que tem alguns números, os números são mais importantes também do que na idade anterior. E aí a gente verifica uma queda ainda maior
que pode ser vista na próxima. Nesse gráfico, né, que no Brasil era 11,6% dessa população de 10 a 14 anos estavam ocupados em 2001, e agora, em 2011, esse número chegou a 6%. No Distrito Federal, era de 2,5% em 2001, agora a gente está com 0,5%. Aí, por sexo, a gente verifica também uma diferença, né? No Brasil, os homens, eles tinham antes, em 2001, era 54,2%. Eles eram 54,2%, é isso, Virgínia? Isso. Os garotos eram 54,2% dos trabalhadores nessa faixa etária, de 5 a 17 anos. Né? Eles estão agora em 61,1%, enquanto as meninas eram 45,8% e agora estão em 44,4%. Não, é um em relação ao outro. Soma 100. Soma 100, isso. Bom. Em relação ao trabalho agrícola e não agrícola, a gente verifica uma participação muito grande do trabalho não agrícola. E, quando a gente vai ver isso espacializado, a gente vai verificar que, inclusive, na região, na área rural, o percentual de trabalho não agrícola é bem alto, tá? Mesmo na área rural. E aí a gente tem, então, do trabalho agrícola, né, 4,2% em 2001, era de 4,2% em 2001, em 2011 praticamente zero ali. E em 2001, 95,8%, então era não agrícola, e agora 100% em 2011. Sim, esse zero é por conta do erro da amostra, não é isso? Que ainda tem um valor ainda, mas não tem um resíduo, exato. Bom, então aí a gente tem o mapa pelas áreas de incidência. Não se surpreendam tanto pelas cores, a gente não está falando em população, né? A gente está falando em áreas mesmo. Então, vamos pensar que toda essa área roxa, ela é a área rural do Distrito Federal. Uma área muito grande, só que tem pouca população. Então, não se surpreendam tanto com as cores em relação ao tamanho da área, né? Que a gente está falando em população também. O que a gente fez? A gente dividiu por áreas de incidência. Então, a área verde é onde a gente tem menos problema de trabalho infantil no Distrito Federal. Tá? Isso foi construído por meio desses setores censitários. Então, a gente tem ali uma parte do plano piloto, Guará, tem ali mais para o centro do Distrito Federal, a gente tem essa área verde. Mas ali no meio ainda aparece também a vermelha, que é a mais grave da área urbana, né? Então, a gente tem isso nivelado pelas cores mesmo. Então, a área verde é que tem menos problemas de trabalho infantil, que é até 5,9%. A amarela, de 6% a 7,9%. A laranja, de 8% a 9,9%. A vermelha é de 10% a 11,9%, né, que é na área urbana. E a roxa, toda essa área roxa, ela é na área rural. Na área rural é acima de 14,5% de trabalho infantil. Então, a gente já vê uma diferença grande entre a área urbana e a rural aí. E o branco? O branco são áreas de conservação. Tá? Então, ali a gente tem o Parque Nacional, essa parte branca é por isso que não está marcada. Bom, então, a gente tem as características do trabalho infantil. Agora, a gente já está falando com os dados do censo demográfico e não mais com os dados da PNAD. Tá? Então, essa primeira parte, o percentual de pessoas de 10 a 17 anos por situação de ocupação por sexo. Eu quero destacar que o censo demográfico faz essa análise, a amostra ela fala só a partir de 10 anos de idade. Por isso que a gente não tem dados anteriores, tá? De idades mais baixas. Mas, como pela PNAD já foi verificado que esse percentual é bem baixo, a gente não está cometendo nenhum pecado trabalhando a partir dos 10 anos de idade. Tá? Então, os dados que o censo tem são esses. E de 10 a 17 anos também, porque a gente está falando de idade escolar. Né? Então, é importante a gente focar nessa idade, que é exatamente uma idade em que essas crianças e adolescentes deveriam estar na escola. E aí a gente tem o seguinte, por sexo, 86,3% dos meninos apenas estudam, 88,2%
das meninas apenas estudam. Então, as meninas estão mais apenas na escola. Só que elas também são maioria entre aqueles que nem estudam e nem trabalham, né? Então, quando a gente vai ver ali quem não estuda nem trabalha, a gente tem um percentual maior de meninas ali, tá? Os meninos, por sua vez, são... Pode dar trabalho doméstico? Pode, se tiver... Pode, mas muitas vezes mascarado. Pode. Fica em casa ajudando. Sim, sim. E outra coisa também é a questão da gravidez na adolescência, que a gente acha que aparece aí, isso influencia muito nesse que nem estuda nem trabalha. No entanto, os meninos são maioria entre os que trabalham. Então, tanto entre os que só trabalham, quanto entre os que estudam e trabalham, a gente vê um percentual maior de meninos. Em relação à faixa etária, é óbvio que, conforme aumenta a faixa etária, aumenta o percentual de trabalhadores, né? No entanto, é interessante verificar que também, conforme aumenta a faixa etária, aumenta o percentual daqueles que nem estudam nem trabalham, né? Ali fica em 9,6% do grupo de 16 e 17 anos. E que também estudam e trabalham, né? 16,7% dos adolescentes de 16 e 17 anos estudam e trabalham. Em relação ao tipo de atividade desenvolvida, como eu já havia falado, a atividade não agrícola ela é a que aparece mais, né? Tanto entre os que só trabalham, quanto entre os que estudam e trabalham. Mas é muito interessante o quanto o número é mais alto entre os que estudam e trabalham de atividades mal definidas. Então, isso aí, para parecer mal definida, é porque não se encaixa em nada de uma lista imensa que o censo traz. Então, a gente fala, assim, é bem possível que a gente esteja falando aí de bicos, de trabalhos esporádicos, né, que não tem vínculo, muito trabalho informal, subemprego, né? Então, isso aparece muito aí nesses 18,6% dos que estudam e trabalham, né? É um número importante aí de se considerar. Bom, em relação à renda, a faixa de renda domiciliar mensal por pessoa, a gente verifica pouca diferença quando a gente observa apenas os que só estudam, tá? Então, não tem muita diferença entre até R$ 140, de 140 a meio salário mínimo e acima de meio salário mínimo. Essa diferença aparece mais ali entre os que estudam e trabalham, e é interessante que acima de meio salário mínimo vai ter um percentual maior dos que de trabalhadores e estudantes, né, de estudantes e trabalhadores. E isso também porque a renda advinda desse trabalho também vai somar ali, né? Não é à toa que está aparecendo isso. E entre os que nem estudam nem trabalham, a gente verifica um percentual maior da faixa de renda mais baixa. Ali, então, 8% das pessoas com até R$ 140 per capita estavam nessa situação de nem estudar nem trabalhar. Tá? 140 per capita é o corte da pobreza. Da pobreza, isso. Linha de pobreza. Bom, então, em relação à questão dos benefícios, né? O Bolsa Família e o PET, né? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A gente verifica ali que entre os que só estudam, mesmo recebendo o benefício, tem uma diferença bem pequena de um para o outro. No entanto, vocês vão ver isso melhor quando tiver a análise dos determinantes, que aí isso foi passado por teste estatístico mesmo, que a gente vai verificar a influência dessa questão do benefício, tá? Então, a diferença ela é baixa. E uma coisa interessante é que, mesmo com benefício, aparece ali 8% das pessoas com benefício estudam e trabalham. Então, elas se mantêm no trabalho, mesmo recebendo algum tipo de benefício. Lógico, a gente não está falando exclusivamente do PET, né, mas também do Bolsa Família, que não vai ter como condicionalidade o não trabalho, mas tem a educação. Então, eles estão frequentando a escola e também trabalhando, tá? No restante, tem pouca diferença. Em relação ao sexo, o sexo da pessoa responsável pelo domicílio foi outra coisa que a gente verificou, né? Existe quando os domicílios são chefiados por mulheres, tem menos pessoas apenas estudando, né, nessa faixa etária de 10 a 17 anos.
e aumenta o número daqueles que nem estudam nem trabalham, o percentual dos que nem estudam nem trabalham e também dos que estudam e trabalham, mas a diferença é bem pouca nesses também. Não, a diferença não é muito grande, tá? Isso, vocês verificaram isso também no teste, né? Não deu significativo, não deu alteração significativa em relação ao sexo da pessoa responsável pelo domicílio. Em relação à escolaridade, a gente verifica... Oi. Pode ter, mas a gente verifica, eu, pelo menos, acredito, mas isso a gente precisaria fazer um estudo mais aprofundado. A gente verifica muito a questão de sair o homem, né, da saída dele de casa, da mulher, da mãe solteira mesmo, de cuidando dos filhos, né, de toda uma situação aí que pode contribuir para isso, tá? Bom, então a escolaridade da pessoa responsável pelo domicílio, ela tem uma influência, né? Então, quanto maior a escolaridade da pessoa responsável, menor a incidência de trabalho entre pessoas de 10 a 17 anos, tá? 94,2% dos jovens de famílias chefiadas por pessoas com ensino superior completo apenas estudam, tá? Então, que é a nossa situação ideal, que eles apenas estivessem estudando, né? 94%. Enquanto esse número é de 82,8% entre aqueles cujos chefes de família não têm instrução. Então, quando não tem instrução, o chefe de família não tem instrução, as crianças e os adolescentes tendem a sair para o trabalho mais cedo. A ocupação da pessoa responsável pelo domicílio também aparece aí, né? Quando o responsável está ocupado, 7,7% das crianças e adolescentes estudam e trabalham, enquanto 3,5% não estudam nem trabalham. E, quando o responsável não está ocupado, 3,4%, a situação se inverte, né? 3,4% estudam e trabalham e 7% não estudam e nem trabalham. Tá? Então, a gente verifica uma inversão aí conforme a ocupação da pessoa responsável pelo domicílio. Em relação aos determinantes do trabalho infantil, a Virgínia vai apresentar o modelo que a gente utilizou. Bom dia a todos. O objetivo, a gente fez uma análise estatística para verificar e identificar quais os fatores que são determinantes do trabalho infantil aqui no Distrito Federal. Para isso, a gente fez uma revisão de literatura para verificar outros estudos que apontassem quais fatores eram realmente importantes, né? A gente fez um levantamento de diversos fatores que a gente analisou inicialmente para verificar quais eram os mais importantes aqui no Distrito Federal, para a gente poder saber quais que a gente ia incluir ou excluir do modelo. A Jamila apresentou aqui vários fatores que entraram no modelo, mas também alguns fatores que não entraram no modelo por não ser importante para determinar o trabalho infantil aqui no Distrito Federal. Tá? Então, a gente fez esse levantamento de fatores e a gente também... Por que a gente está dividindo, né? Geralmente, os estudos dividem só em crianças ocupadas e não ocupadas. A gente ainda dividiu em 4 categorias com base nessa teoria econômica básica da decisão familiar, que o tempo da criança ela vai ser dividido entre o tempo que ela passa trabalhando, o tempo que ela passa estudando e o tempo que ela passa no lazer, né? E isso conforma essas 4 categorias aí que a gente está utilizando, né? Que ou as crianças só estudam, ou só trabalham, ou estudam e trabalham, ou nem estudam nem trabalham, porque o tempo... Se uma criança que trabalha, um adolescente que trabalha, ele vai ocupar menos tempo dele com o estudo, e não é isso que a gente quer. A situação ideal seria que as crianças e adolescentes nessa faixa etária só estivessem estudando para terem um desempenho melhor no futuro, né? Então, a gente utilizou os dados do Censo Demográfico 2010 e a gente fez uma análise de regressão logística, que ela permite verificar a relação desses fatores explicativos, dessas variáveis explicativas, né, para determinar o quanto que elas influenciam na situação atual da criança. Então, aí estão os resultados. A gente testou diversas variáveis aí explicativas que poderiam explicar, e, ao final, o melhor modelo, né, resultou nessas 8 variáveis aqui, né, que estão influenciando, então, o trabalho infantil no Distrito Federal, né? A gente tem a idade da criança, o sexo da criança, a renda domiciliar per capita,
a presença do cônjuge, do responsável pela família, se a família é beneficiária ou não dos programas sociais, né, do Bolsa Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a situação do domicílio, se ele está localizado na área rural ou na área urbana, a condição de ocupação da pessoa responsável e a escolaridade da pessoa responsável também. Isso aí é só uma representação gráfica, então as linhas mais grossas, elas representam que existe uma relação mais forte entre essas variáveis explicativas e o trabalho infantil aqui no Distrito Federal. Agora eu vou explicar cada uma dessas variáveis, como é que elas estão relacionadas então, com o trabalho infantil. O sexo da criança, ser do sexo masculino aumenta em 87,2% as chances da criança só trabalhar em relação a só estudar. Ou seja, só explicar uma coisa aqui rapidinho. Eu vou sempre comparar as categorias só trabalhar, trabalhar e estudar, e não trabalhar nem estudar, com a categoria só estudar, que seria o ideal. Tá? Então, o aumento de chances, diminuição, redução de chances, sempre em relação a só estudar. Então, ser do sexo masculino vai ter 87,2% mais chances de só trabalhar e 39,8% mais chances de trabalhar e estudar. Tá? E ser do sexo feminino aumenta em 16,9% as chances de não trabalhar nem estudar. Sempre nessa faixa etária de 10 a 17 anos. Tá? A idade da criança. A cada ano de vida, ou seja, quanto mais velha a criança, as chances de só trabalhar aumentam em 113,6%, a chance de estudar e trabalhar aumenta em 61,9%, e de não trabalhar nem estudar aumentam em 56,6%. Esses números parecem grandes, mas é porque o trabalho infantil aqui no Distrito Federal já é pequeno. Então, aumentar, dobrar, pode parecer muito grande, mas como o número é pequeno, se você dobrar 1, vira 2. Se você dobrar 20, vira 40. Então, como aqui é pequeno, então, o dobrar nem sempre é algo muito expressivo. Tá? Em relação à situação do domicílio, residir na área rural aumenta as chances de só trabalhar em 51%, e de estudar e trabalhar em 52,4%, e de não trabalhar nem estudar em 15,8%. Ou seja, a área rural é um locus que precisa de muita atenção das políticas do governo. Em relação à condição de ocupação da pessoa responsável, a gente encontrou um resultado que talvez seja o inverso do que a gente espera intuitivamente. Se o responsável está desocupado, aumenta a chance de a criança ou adolescente não estudar nem trabalhar. Aí a gente se pergunta, como assim? A criança e o adolescente, você já tem um responsável que está desocupado, e a criança e o adolescente não está trabalhando também, então qual é a renda dessa família? Aí a gente pensou numa hipótese de que essas crianças e adolescentes elas podem estar em busca de trabalho, mas não conseguiram ainda se inserir no mercado de trabalho em nenhuma forma. Então, assim, elas saíram da escola para buscar trabalho, mas ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Tá? As crianças e adolescentes, os adolescentes, principalmente, que não têm instrução nenhuma, são analfabetos, têm menos chance de entrar no mercado de trabalho, principalmente aqui em Brasília. Então, eles saem, não estão estudando, nem estão trabalhando, porque não tem chance de entrar no mercado de trabalho. Então, a questão do combate ao analfabetismo é fundamental para você permitir que pelo menos esses adolescentes possam ingressar, ou passem a ingressar no estudo, sendo alfabetizado, e tenham chances futuras melhor no trabalho. Isso aí é outra hipótese que a gente pode trabalhar futuramente em outras pesquisas. E outra questão aqui, o responsável ocupado aumenta a chance de a criança ou adolescente só trabalhar ou de estudar e trabalhar. Então, também é contra o que a gente pensa intuitivamente. Mas aí a gente pensa o seguinte, que um responsável com um negócio próprio pode estar incluindo a criança naquela atividade. Então, isso aumenta as chances. A gente pensou também na possibilidade de omissão de informação quando a criança está trabalhando ou não, quando a família é beneficiária do Bolsa Família, para evitar
punições e sanções relativas ao programa, né, de perder o benefício. E, além disso, quando o responsável está desocupado e quando ele tem um cônjuge, e aí a gente vai ver que a presença do cônjuge também é algo, do responsável familiar também é algo que influencia, né? Você pode ter o cônjuge que está trabalhando e o responsável pela família não tá trabalhando, ele pode estar acompanhando melhor essa criança na escola, né, para conseguir manter essa criança na escola. Então, aí a presença do cônjuge da pessoa responsável, né? A ausência desse cônjuge, né, aumenta em 132,2% a chance da criança e do adolescente só trabalhar, em 16,1% de trabalhar e estudar, e em 26,3% mais chance de não trabalhar nem estudar. Então, aí a importância do cônjuge, né, para manter essa criança na escola, né? Quando o cônjuge está ausente, você tem probabilidade da criança e do adolescente se inserir nessas situações de trabalho ou de não estudar nem trabalhar, né? Em relação à escolaridade da pessoa responsável, quanto menor a escolaridade dos pais, maiores as chances de que as crianças ou adolescentes só trabalhem, estudem e trabalhem, ou não estudem nem trabalhem. Ou seja, a escolaridade da pessoa responsável é muito importante aí para garantir que a criança só estude. Em relação à família ser beneficiária do PBF ou do PET, reduz a chance de a criança ou adolescente só trabalhar em 150% e de não estudar nem trabalhar em 52,9%. Mas, em contraposição, aumenta a chance da criança ou adolescente de estudar e trabalhar em 12,8%. E aí vem a explicação que a Jamila já deu, né? Que, como existe a condicionalidade de educação no PBF, às vezes a criança está estudando e está trabalhando no contraturno escolar. No caso da criança que também está no PET, no serviço de convivência, aí a Maura, que está na Secretaria da Criança, ela fala do terceiro turno, que às vezes acontece, né? A criança estuda de manhã, está no serviço de convivência à tarde e à noite sai para trabalhar, para ajudar em casa. Então, isso tem que ser olhado aí com carinho. Em relação à renda domiciliar per capita, teve um efeito muito pequeno, mas é porque a renda per capita ela está vinculada a outras variáveis que têm um efeito maior. E aí isso mascara um pouco o efeito da renda per capita. Mas vai nesse mesmo sentido também. Então, assim, o que a gente pode sugerir depois, né, desses resultados todos que a gente encontrou, né, é que é preciso focalizar essas ações de prevenção do trabalho infantil, principalmente em crianças do sexo masculino, crianças e adolescentes com idade um pouco mais avançada, né, e que residem na zona rural. Né? Não é pensar outras ações, mas é focalizar as ações que já existem nessas populações. Né? Mostra também que investimento em educação é fundamental no longo prazo, ou seja, as crianças que estudam agora, elas vão manter os seus filhos no futuro na escola. Né? No curto prazo, os programas sociais têm um efeito muito importante aí, então eles devem ser mantidos. Né? Em relação à condição de ocupação da pessoa responsável, a gente precisa de outros estudos, né, que mostrem a relação entre a posição na ocupação, né, e o setor de atividade dos pais e dos filhos, ou seja, tem alguma coisa a ver com a questão de ser empregado doméstico, que aí a mãe empregada doméstica leva a filha também para ajudar ela no trabalho, ou se o pai que tem um negócio próprio está incentivando o filho a trabalhar junto com ele. Né? E ver também essa interação com a presença do cônjuge. É importante ver não só essa variável isoladamente, mas essa interação com a presença do cônjuge, até para a gente verificar se as hipóteses que a gente levantou estão corretas. Né? E a necessidade de realização de outros estudos que contemplem outras variáveis, além das que estão no censo demográfico. Talvez um estudo com coleta de dados primários que permitem ver questões relativas a valores culturais, como alguns que o Russo levantou aqui no início, né? E também para verificar essa questão da crianças e adolescentes que não estudam nem trabalham. Qual é a situação dessas crianças? Né? Será que elas estão envolvidas com trabalhos ilícitos e aí acaba que não relata porque por omissão, né, medo de punição, ou se é uma questão da criança ou adolescente estar grávida ou com filhos, né? E ela tem que cuidar desses filhos e não pode estudar nem trabalhar, então isso tem que ser visto com carinho aí também. Tá? Eu vou só citar aqui agora, a partir do subsídio,
que as secretarias nos deram, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a de Educação e a da Criança, só vou citar aqui as ações que o GDF tá executando hoje para o combate ao trabalho infantil. Tá? Um ponto de partida, né, é a participação e a criação de espaços de debate sobre esse tema. Né? Aí tem a participação na organização da 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que vai ocorrer ainda esse ano, a instituição do Fórum PET-DF, né, que é para discutir esse tema também, a previsão de elaborar um plano distrital pela primeira infância, que vai ser muito que com certeza vai abordar esse tema em várias ações, né, e a criação do Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para grandes eventos no âmbito do Distrito Federal, até por conta da Copa do Mundo, né, a Copa das Confederações agora, a Copa do Mundo, entre outros espaços que também já existem ou estão sendo criados para discutir essa questão do trabalho infantil. Né? A implantação de conselhos tutelares, né, e a manutenção desses conselhos, né, da melhor forma possível. Né? São 33 conselhos em 26 regiões administrativas. Esses conselhos eles atuam na prevenção por meio da identificação de situações de risco de trabalho infantil ou exploração sexual dessas crianças e adolescentes. E esses conselhos estão articulados com a rede pública de ensino, onde os professores são treinados, né, orientados em como identificar essa situação, né, de risco de trabalho infantil e encaminhando também essas crianças e esses adolescentes para os conselhos tutelares. Tá? A gente tem aí também todo o Sistema Único de Assistência Social, né, articulado com toda a estratégia do governo federal, né, que está pautado em 2 pilares, que é o direito à renda e as ações da proteção social básica e especial e da educação. Então, assim, as ações da educação não estão dentro do Sistema Único de Assistência Social, mas aqui no DF se verificou a necessidade de haver essa articulação para aprimorar ainda mais a efetividade das ações do Sistema Único da Assistência Social. Eu estou com da saúde aqui na cabeça. Tá, então, aqui em relação ao direito à renda, né, teve a integração nacional do PET ao PBF, né, e aí o PET, com essas funções aí de informar, de coletar informações, né, sobre o risco de trabalho infantil para prevenir, né, para as ações de prevenção, identificar o trabalho infantil para poder atuar, né, na proteção social dessas crianças e das suas famílias, o apoio e acompanhamento das ações de defesa e de responsabilização, né, de quem precisar, dos responsáveis por essa situação, né, e o monitoramento vem promover a busca ativa, né, das famílias, inclusive com foco, né, na identificação do trabalho infantil no Distrito Federal e também em complementação para complementar a renda ainda dessas famílias mais pobres, né, tem aí a suplementação do benefício das famílias beneficiárias do Bolsa Família que não conseguem chegar a R$100 per capita. Em relação às ações de proteção social básica, especial e da educação, a gente tem um pilar aí que é a proteção e atendimento integral à família, que vem com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que é o principal ação vinculada ao PET, né, que é composto por atividades no contraturno escolar para todas as crianças e adolescentes. E, então, atuando também na prevenção, não só crianças e adolescentes sob risco, mas qualquer criança e adolescente pode participar dessas ações, nessas ações do serviço de convivência, né? E esse serviço também encaminha essas crianças e adolescentes para a rede pública de ensino quando necessário, quando elas não estão inseridas na rede pública de ensino, né? Tem também o programa Caminhos da Cidadania, né, que promove a inserção e permanência de adolescentes de 15 a 17 anos na escola, né, e dá uma bolsa para esses adolescentes de R$190. Em relação à educação, essas crianças que estão sob risco de trabalho infantil, elas são matriculadas preferencialmente na educação integral, para passar o dia inteiro na escola, para poder evitar aí a possibilidade de trabalho, né?
e também é feito um acompanhamento mais próximo para integração melhor no ambiente escolar e melhorar o desempenho dessas crianças e adolescentes, né? Também são feitas ações de orientação aos professores e aos pais, e atualmente eles estão utilizando a cartilha, né, o guia escolar, que foi idealizado pelo Ministério da Educação em parceria com outros órgãos, né, que é esse Rede de Proteção à Infância, Identificação de Sinais de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ainda na assistência social, a gente tem as ações de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, né, que são realizados nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, nos CREAS, né, que vem com o objetivo de prevenir o agravamento de uma situação de violação de direitos de crianças e adolescentes e reparar essas situações de violência, né, de fragilização e rompimento de vínculos. Aí existe ainda o Serviço Especial de Abordagem Social, que uma tentativa de oferecer uma solução ao trabalho infantil realizado nas ruas, né, que identifica, né, permite identificar, né, o trabalho infantil e encaminhar para a rede socioassistencial. Tem ainda todas as ações de proteção e atendimento a crianças e adolescentes em risco realizadas pela Secretaria da Criança. Tem a instalação do Centro Integrado de Atendimento, Centro de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual. Então, esse centro ele faz o atendimento inicial e ele encaminha e faz o acompanhamento da inserção dessas crianças e adolescentes na rede socioassistencial. Tem ainda a instalação de centros de referência da criança e do adolescente que ainda vão ser instalados, tá? Então, é um projeto, tá, que vai ser a porta de entrada de denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. E ainda, por fim, né, tem a Comissão Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é composta por representantes de várias secretarias do governo, inclusive essas que a gente está citando aqui desde o início, né, da apresentação. Ela tem um caráter consultivo e propositivo. Também tem representantes da sociedade civil, ou seja, é um espaço de debate do tema também, mas também um espaço para elaborar, né, projetos para a implantação de ações. Então, eles já elaboraram o Plano Distrital de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, já estão implantando um projeto de ação integrada intersetorial da cidade estrutural, que está focada no trabalho infantil no lixão, e elaborou também o fluxo de atendimento às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, para permitir uma integração de todas as ações, de todas as secretarias, e não haver nenhum tipo de sobreposição de trabalho e nem de problemas no fluxo, para a criança poder ser atendida da melhor forma possível. Ainda tem a realização de campanhas, tá? A campanha, aí citando duas aqui, a campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças e de adolescentes na BR-040 e a campanha permanente de proteção à criança e ao adolescente. E é isso. Obrigada. As perguntas relativas aos dados vocês podem fazer para mim e para a Jamila, mas as perguntas sobre as ações eu vou pedir que vocês façam diretamente aos representantes das pastas, tá?